tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar podendo compartilhar um pouco mais sobre a minha trajetória em RH e também ajudando vocês a construir a história de vocês dentro do RH. Hoje o nosso objetivo é fazer esse workshop de uma forma bem prática, mesmo que ele gravado, e a ideia é que vocês possam, durante o workshop, enquanto vocês estiverem assistindo, poder compartilhar também nos comentários aqui o que vocês estão achando, quais são as dúvidas que vocês têm, para eu poder também ir respondendo vocês e auxiliando. Eu sou então a Caroline, mais conhecida como a Carol do RH, atuo já há 7 anos na área, iniciei lá na parte de departamento pessoal, fui me desenvolvendo e hoje então atuo diretamente na parte de desenvolvimento de pessoas e estruturação de RH. Sou formada em gestão de recursos humanos, tenho pós-graduação em planejamento e gestão estratégica de pessoas e também estou cursando agora psicologia organizacional. Além dos treinamentos, workshops que eu faço aqui, eu também tenho mentoria para profissionais que estão iniciando na área de RH, presto assessoria e consultoria para empresas e também atuo com recrutamento e seleção. E eu também quero conhecer um pouquinho de você que está aí me assistindo, que estava aí já me acompanhando há alguns dias, né? Eu falando sobre desenvolvimento de carreira na área, compartilhando conteúdos, dicas práticas. Eu quero saber quem é você, de onde você está me acompanhando, se você já atua na área ou se você está querendo entrar. E vamos entrar então para nossa parte prática do nosso workshop, entender um pouquinho como que iniciou a área de RH dentro das empresas, qual era o principal objetivo dela quando ela foi iniciando lá em 1930. Então, hoje a área de RH ela tem um objetivo, mas quando ela iniciou, o objetivo, o propósito dela era outro. Então, o setor de recursos humanos, ele costuma ser reconhecido, né, como o setor que faz a folha de pagamento, que demite, que contrata muitas vezes, né? Mas tu sabe por que ele é conhecido dessa forma? Tem um motivo, sabia? Pois é. O RH ele surgiu lá na segunda revolução industrial e o objetivo dele naquela época era simplesmente cuidar das relações entre a empresa e o colaborador. Então era estritamente burocrático, não existia questão de relação humana ainda com os funcionários. Porém, com o passar dos anos, a área foi se moldando, se atualizando, se desenvolvendo, assim como os profissionais também. Então, antes uma área que era muito mais conhecida em indústrias, hoje ela está em todos os tipos de organização, né? Desde as que possuem mais trabalhadores, as que possuem menos funcionários. Então, lá na Revolução Industrial, lá em 1890, foi quando surgiu o RH de uma forma bem burocrática. Com o passar do tempo, ele foi se desenvolvendo e começou a se ter um olhar para o capital humano, né? Ter um olhar mais para as pessoas. Então, lá em 1920, entre 1920 e 1950, começou a ter um movimento diferente já dentro da nossa área de RH. E em 1943 foi quando surgiu a nossa CLT, né? Nossa legislação trabalhista. Então, a partir daí é que começou realmente a se ter um olhar mais crítico para a área de RH, um olhar de realmente entender como os funcionários atuam dentro das empresas, entender as necessidades, o que ele precisa, e aí começou realmente uma transformação dentro de todas as empresas. Mas na prática, o que você acredita que mudou nesse tempo? Eu vejo que, além de toda a mudança de ser um RH muito burocrático, de ser um RH operacional, que não tinha um olhar humano, um olhar para o desenvolvimento, um olhar para o bem-estar do colaborador, e sim realmente aquela ação de trabalho e empresa, né? Eu tô indo lá, estou trabalhando, estou recebendo e ponto, acabou. Não tenho nenhum propósito dentro daquela empresa, não vejo uma carreira dentro desse lugar. Vejo que isso mudou e hoje a importância do RH é justamente essa, né? É a melhoria no bem-estar dos colaboradores, é o desenvolvimento da liderança e também das equipes, é ter uma maior assertividade nas contratações e também principalmente participar de decisões estratégicas. Por que eu trago isso hoje quando a gente fala de RH?
o RH foi se atualizando e hoje o RH também senta à mesa junto com a direção. Então, hoje o RH tem um papel muito estratégico. Sim, muitas empresas ainda veem que o RH está lá para cuidar do bem-estar, que está lá para fazer festinha, para motivar, para incentivar os colaboradores. E sim, isso também é papel do RH. Mas também o papel do RH é ter informações, é trabalhar com dados, é trabalhar com indicadores, ter planos de ação, realmente trazer resultados para a empresa e para os funcionários. Então, isso vai muito além de cuidar só do bem-estar, de cuidar das atividades operacionais. O RH realmente tem um papel agora muito estratégico dentro das empresas. Mas você acha que realmente o RH ele impacta as empresas? Ele vem vindo atuando junto com direções mais próximas a gestores. Você acredita que realmente ele tem feito diferença dentro das empresas? Deixa aqui nos comentários que depois eu quero ver o que vocês acreditam. Eu, particularmente, apaixonada pela área de RH, digo que sim. Hoje nós temos impactos muito positivos dentro da área de RH e dentro das empresas. Por que eu digo em ambos? Porque o RH começou a ter uma postura que realmente os outros colaboradores estão vendo potencial. Potencial para mudança, potencial para realmente ouvir os funcionários, e tudo isso vai fazendo com que a gente tenha uma gestão da cultura organizacional. Então, hoje o RH ele participa ativamente de ações, de planos de ação, de estratégias dentro da gestão da cultura organizacional das empresas. E é aí que o RH precisa ter um trabalho muito importante junto com as direções, com os CEOs das empresas. Por quê? Porque cultura não é uma coisa simples de se trabalhar, de se mudar quando necessário. Então, existe um papel muito estratégico, não só do RH, mas sim do RH junto com os outros colaboradores. Também o RH vem aí de apoio à liderança, né? Isso também foi uma coisa que foi mudando ao longo do tempo, porque antes o RH era visto muito como ele deveria fazer a gestão de pessoas, a gestão das equipes dessas lideranças. E não é isso que acontece, né? O RH está para apoiar. Então, não é o RH que faz pelos líderes, e sim o RH quem apoia este líder a ele conseguir fazer a gestão de pessoas dentro da sua equipe. Visão estratégica, né? Então, quando a gente fala do RH ter um papel mais estratégico, dele ser mais atuante frente a decisões da empresa, ele precisa ter essa visão estratégica. Porém, quando a gente fala de visão estratégica, eu não quero dizer de ele entender a sua área de atuação, e sim ele entender tudo o que acontece dentro da empresa, dentro desse negócio, entender, pelo menos de forma generalista, qual é o negócio que ele está atuando hoje. Porque como que ele vai fazer uma contratação, como que ele vai montar um plano de ação, se ele não sabe o que as pessoas precisam fazer, se ele não sabe qual é a estratégia da empresa. Então, ele precisa conhecer do negócio para aí sim ele conseguir desenvolver a visão estratégica dele. E com certeza, em resultado de tudo isso, vai acabar tendo uma maior produtividade, maiores resultados da área e também para os colaboradores de uma forma geral. E aí, um papel muito importante do RH e uma coisa que veio desenvolvendo há muito tempo são os subsistemas de RH, né? Como eu disse ali no início, o RH iniciou muito de forma operacional, atuando na parte burocrática, principalmente na parte de legislação trabalhista, né? E com o passar do tempo, o RH veio se desenvolvendo, veio atuando de outras formas. E com isso, o RH acabou criando subsistemas dentro da área. Então, hoje, de forma geral, o RH não faz só a folha de pagamento, né? Isso é uma partezinha que ele faz, mas ele faz recrutamento, ele faz seleção, ele faz diversas outras coisas, né? E logo à frente no workshop eu também vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, sobre a carreira generalista e a carreira especialista dentro da área, que hoje quem atua dentro do RH possui essa liberdade de escolher o que realmente gosta de atuar dentro da área. Então, vamos conhecer um pouquinho mais de quais são os subsistemas da área de RH? A parte de recrutamento e seleção. Então, hoje o RH ele é responsável por criar, identificar, padronizar
como que vai ser o recrutamento dentro dessa empresa? Quais são os testes que são necessários para a gente entender se realmente esse candidato faz sentido para dentro da empresa, se faz sentido com o fit cultural ou não? Ele precisa identificar quais são as atividades, quais são os requisitos mínimos para esse colaborador, para esse candidato realmente estar vindo fazer parte da equipe e tendo um resultado significativo. O RH também é responsável por identificar meios de divulgação dessas vagas, por entender onde captar os melhores candidatos para essas posições, se é por LinkedIn, se é por rede social, se é por site de recrutamento ou até mesmo por uma agência de recrutamento e seleção externa. Então, o RH hoje é responsável, né, esse profissional que está ali fazendo recrutamento e seleção, por identificar qual que é a melhor forma de fazer esse tipo de divulgação. E também é o RH quem precisa, junto com o gestor dessa vaga, identificar quais são os testes que realmente fazem sentido para a vaga, se são testes comportamentais, se são testes teóricos sobre a vaga. Então, normalmente, em vagas mais técnicas, a gente acaba fazendo um teste prático para a pessoa realmente mostrar ali a habilidade que ela tem, principalmente se alguma vaga já é de um nível mais pleno, sênior. Então, às vezes, a gente precisa ter certeza, né, se ele tem esse conhecimento ou não, e a gente acaba, então, aplicando alguns testes. Além da parte de recrutamento e seleção, a gente tem a parte de treinamento e desenvolvimento, né? Hoje já existem muitos especialistas dentro dessa área e essa parte, sim, do RH é sensacional, né, gente? Por quê? Porque ela vai desde o início lá da contratação desse novo colaborador até o final. Por quê? Ele vai passar por um treinamento de integração com RH, provavelmente com área de segurança, com áreas de qualidade de algumas empresas que possuem. Ele vai ter que identificar durante o tempo aí que o profissional está atuando dentro da empresa, se ele precisa de outros treinamentos, quais são os treinamentos mais assertivos para esse colaborador. Então, todo esse trabalho do RH, ele vem em conjunto com o gestor, né? É o gestor quem está ali na ponta com esse colaborador, mas o RH que está ali apoiando ele. Então, o RH tem também esta responsabilidade de identificar junto com o gestor. E toda a parte de desenvolvimento, né? Aqui entra também uma parte de retenção de talentos, que a gente vê bastante, que é identificar quem são os talentos, se eles estão nas posições corretas dentro da empresa, né? Muitas vezes a gente tem um ótimo profissional e ele acaba estando em uma área que não tem tanta afinidade com ele, né? Então, é importante o RH ter esse feeling, ter esse olhar, estar próximo, né, às equipes para conseguir entender se esse profissional realmente está no local certo ou não. Gestão do desempenho, né? São áreas muito próximas, muito conectadas, né? Por quê? Porque a parte de gestão do desempenho vem muito conectada com o treinamento e desenvolvimento. É a partir dela, né, das avaliações, dos feedbacks que os gestores fazem, que vão ser identificados quais são os gaps, né? Quais são os PDIs que esses profissionais vão precisar estar desenvolvendo. Então, o RH precisa estar muito em conjunto ali com os gestores, realmente para identificar quais são esses gaps, por que isso está acontecendo, se vai ser necessário buscar um curso, buscar um tipo de mentoria para esse profissional, né? Entender o que melhor vai se encaixar para ele realmente conseguir se desenvolver na atividade que ele está fazendo hoje. A parte de relações trabalhistas, né, gente, que vai existir sempre na área de RH, então é muito importante que mesmo um profissional que está iniciando hoje na área, que ele consiga ter a base da parte de CLT. Por quê? Independente de se você está trabalhando numa parte de folha de pagamento ou de recrutamento e seleção, você precisa conhecer a legislação básica que vai estar aí atuando dentro do RH. Por quê? Hoje a gente já sabe que tem perguntas dentro da área de recrutamento e seleção que a gente não pode fazer para um candidato, porque a gente pode estar infringindo aí uma legislação. Então, o profissional que está iniciando na área, é muito importante que ele já consiga enxergar quais são essas legislações básicas para ele não estar aí cometendo, né, nenhum gap aí na sua seleção. A parte de gestão de benefícios, acredito que essa é um dos
Acredito que esse é um dos subsistemas mais recentes dentro da área de RH. Por quê? Porque até então não se trabalhava tanto a parte de benefícios, mas começou-se a perceber que os candidatos, que os profissionais, eles prezam muito por benefícios diferenciados dentro das empresas. Então, eles acabam olhando para o pacote que a empresa oferece, não só para o salário, e sim para o pacote de benefícios. Então, hoje existe um profissional especialista em benefícios, em remuneração, que atua dentro do RH justamente para entender essas necessidades e também para fazer ali a manutenção, né, que é recorrente todo mês desses benefícios. A parte de desenvolvimento humano e organizacional, né, uma parte muito ligada à análise dentro da organização, a análise do que está acontecendo dentro das áreas e que é muito suporte, né, para a parte de treinamento, desenvolvimento, de gestão do desempenho. Então, elas são muito ligadas, muito conectadas, né? Principalmente aí profissionais de parceiros de negócios, né, de RH, eles acabam atuando muito nesse desenvolvimento organizacional. E uma área mais recente ainda, né, a área de People Analytics, que hoje dentro do RH já existem profissionais especialistas em análise de dados de RH. Então hoje o RH ele vem se desenvolvendo, vem para uma esfera aí mais tecnológica também, utilizando inteligência artificial. E agora a gente tem também aí um profissional especialista nessa área que atua dentro do RH, pensando em automações dentro da área, pensando em indicadores, em resultados que a tecnologia pode estar nos auxiliando. Então, esses são os principais subsistemas dentro da área de RH, né? A gente tem diversas atividades dentro de cada uma, pode até parecer poucas atividades, mas não, né? Tem um leque aí dentro que todos os profissionais acabam se desenvolvendo, se atualizando constantemente. E quais são as principais áreas de atuação hoje, né? A gente já viu aí que tem diversos subsistemas, mas tem algumas que hoje estão em foco dentro da área de RH, né? Então, hoje a parte de gestão do desempenho é uma área muito conhecida porque cuida toda a parte de avaliações, de feedback, de PDIs, que cuida dos talentos dessas equipes, né? Então, hoje o profissional que está aí dentro desse guarda-chuva, ele é responsável por identificar a parte de cargos, identificar a parte de treinamento, desenvolvimento e estar próximo ali aos gestores para ter esse acompanhamento. A parte de recrutamento e seleção, hoje cada vez mais nós temos profissionais especialistas em recrutamento e seleção. Por quê? Porque conhecem de testes comportamentais que são importantes, conhecem a prática do dia a dia das empresas, do que é mais coerente, do que não é, do que faz sentido para o fit cultural. Então, é muito importante hoje, quando a gente fala de recrutamento e seleção, não ter só um bate-papo com a pessoa, né? Mas realmente entrevistá-la com o objetivo dela realmente fazer jus ali ao fit cultural da empresa. E a parte de remuneração e benefícios, né? Toda a parte de estrutura de políticas, benefícios, remuneração, toda a parte de cargos e salários, né, tabela salarial, tudo isso é muito importante dentro da empresa. Quando a gente fala de gestão do desempenho, o desempenho muitas vezes é afetado por conta da remuneração e dos benefícios. Então, elas precisam estar muito conectadas, né? Então, hoje o recrutamento e seleção é a porta de entrada do RH, vai fazer esse recrutamento, mas a parte de gestão do desempenho, remuneração e benefícios precisa estar próxima, interligada, para estar aí, então, desenvolvendo e retendo esse talento que foi contratado. E aí é uma pergunta que sempre vem para os profissionais de RH, né? Eu vou ser um profissional operacional ou estratégico dentro da área? Porque a gente tem hoje duas vertentes dentro do RH, né? Duas vertentes muito fortes, aliás. A parte operacional, que são pessoas mais técnicas, que elas preferem estar aí numa parte de folha de pagamento, controle de ponto, manutenção de benefícios, gestão de documentos, arquivos, atendimento aos colaboradores, toda essa parte de cálculos trabalhistas, né? Mas não significa que essa parte operacional, que ela não seja analítica. Isso é muito importante a gente frisar, né? Por quê?
Tu vai fazer um controle de ponto, tu precisa entender do ponto, tu precisa entender o que aconteceu dentro daqueles cálculos ali para ter aquele resultado. Mesma coisa da folha de pagamento, de benefícios. Então, não significa que o profissional de RH que optar por essa parte técnica, que ele não vai precisar ter aí um senso crítico, né, um senso analítico, para conseguir ter um resultado melhor dentro da área. E a outra vertente é o profissional, então, que vai para um viés mais estratégico, que prefere aí trabalhar com gestão de talentos, com cultura, desenvolvimento, toda a parte de análise de indicadores, criação de indicadores, né? Gestão de mudanças, gestão do desempenho, treinamentos, políticas e programa e marketing de recrutamento. Por que eu coloquei marketing de recrutamento? Porque hoje já existe um profissional que é especialista em fazer um marketing para divulgação de vagas, gente. É isso mesmo. Então, hoje, cada vez mais, quando a gente fala de atrair talentos, não é só entrar lá no LinkedIn, no site de recrutamento e colocar estou com vagas. Hoje não, hoje tu precisa ter uma divulgação que atraia o teu candidato. Então, tu precisa saber vender bem a tua vaga e a tua empresa, porque senão esse profissional não vai te escolher. Então, é muito importante que, quando você for divulgar, já seja muito estratégico na divulgação, né? De qual meio você está divulgando, se realmente é o público que você está precisando para essa vaga, se é o local adequado. Então, saber trabalhar esse marketing de recrutamento hoje dentro das empresas é muito importante e muito essencial. E aí, para você que está iniciando na área, né? Já viu que a gente tem um leque de opções dentro da área de RH, a gente realmente tem muitas possibilidades e muitas vezes a gente fica com dúvida, né, quando está iniciando. Será que realmente eu quero trabalhar com RH? Será que é isso mesmo? Será que eu vou conseguir me desenvolver? O que eu preciso saber para eu estar atuando dentro da área de RH, né? Nem tenho formação ainda. Será que eu posso atuar dentro da área, Carol? E o que eu digo sempre é assim, gente, todo mundo inicia, né, e muitas vezes inicia sem estar já graduado na área de RH, está iniciando, né, graduação em gestão de RH ou administração. E hoje, assim, o que a gente vê muito forte são as competências mais necessárias para a gente estar atuando dentro do RH, que é principalmente a parte de comunicação e relacionamento interpessoal, porque o RH acaba se comunicando muito com os clientes internos, né, que são os colaboradores, com os gestores, e aí é muito importante que o RH saiba qual a comunicação mais adequada entre um e outro, entre empresas diferentes também, porque isso faz muita diferença na hora de tu explicar uma folha de pagamento para um funcionário ou para um gestor. Tu precisa saber o que é importante para um e o que é para o outro. A parte de relacionamento interpessoal é muito importante também, pois tu precisa conseguir circular dentro das áreas, dentro das equipes, para te conseguir ter um bom relacionamento com eles, porque senão qualquer projeto que tu fizer no RH, você não vai ter apoio, você não vai ter alguém que está ali aprovando com você. Então é muito importante você ter esse relacionamento interpessoal muito bom. Conhecimento em legislação trabalhista, como eu já comentei, é muito importante que tenha aí o conhecimento básico de legislação, capacidade de análise e solução de problemas. Por quê, né, gente? Porque assim, no RH, a gente vai ter muitos desafios, a gente enfrenta muitas mudanças na CLT, muitas mudanças das direções e a todo momento a gente precisa estar se adaptando dentro da área. Então é importante que a gente tenha essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação e também de analisar se realmente aquele novo desafio, aquela nova proposta que está sendo dada, se realmente está fazendo sentido ou se aquela alteração de processo realmente vai funcionar, né, se vai ter resultados. Então a gente precisa ter essa capacidade de análise, como eu comentei antes, tanto na parte operacional mais técnica como na parte estratégica do RH. Planejamento e organização. É essencial que o profissional de RH tenha um bom planejamento e uma boa organização. Por quê?
porque nós sempre temos muitas demandas. Em muitas empresas, não se tem um profissional específico para cada subsistema, então você acaba sendo um profissional generalista. Quando você é generalista, você vai fazer um pouco de cada subsistema. Isso vai acarretar que você vai ter prazos diferentes para algumas coisas e, ao mesmo tempo, você vai ter funcionários te pedindo alguma dúvida, vai ter gestores te chamando para te ajudar em algum treinamento. Então, você precisa ter um planejamento, uma organização muito boa. E como eu já comentei também, a capacidade, né, de flexibilidade e adaptar às mudanças, né? E quais são as dificuldades encontradas por quem está começando? Acho que esse é o principal desafio para quem está iniciando no RH. Acredito que é porque muitos de vocês acabaram aqui adquirindo esse meu combo, né, com o e-book. E já aproveito para dizer que o e-book está muito bacana, gente. Se você ainda não leu, leia com atenção, faça suas anotações, porque ele traz um compilado de todos os subsistemas de RH para você que está iniciando, para você já conseguir entender tudo que você vai ver dentro da área, tudo que está te esperando. Então é importante que você leia, porque lá já vai sanar muitas dúvidas. E também o glossário de RH, porque o glossário traz diversos termos, né? A gente brinca que tem muitos termos aí em inglês que às vezes a gente nem sabe muito bem o que é. Então é muito importante que você tenha aí o glossário, né? Deixe de bolso, assim, sempre na gavetinha, né? Que quando surgir dúvida vai ali dar uma olhada, né? Para você aí também tá por dentro da área e não ficar sem entender o que é esse termo. Mas vamos lá. Quais são as principais dificuldades, né? A falta de experiência prática, acredito que hoje é uma das principais que esse profissional acaba sentindo, e isso acaba trazendo muita insegurança para o profissional, né? Por quê? Porque estou iniciando, não sou formado, estou em uma equipe já mais experiente, porém tem muitas demandas diferentes que eu nunca vi e eu não tenho certeza se é isso que eu quero, não tenho certeza se eu vou conseguir, né, fazer todas essas demandas com uma boa capacidade. E aí que eu digo, gente, muitos dos profissionais de RH iniciaram sem experiência prática, porque a gente vai lá, faz a nossa graduação, né, faz cursinhos, mas tudo isso é teoria. Na prática é muito diferente. E eu acredito que isso é um dos principais desafios para quem atua na área de RH, porque não tem receita de bolo para trabalhar com pessoas. Tem ferramentas, tem algumas formas que acabam sendo mais padrões de lidar com situações, mas não adianta, cada pessoa é única. Então a forma da gente trabalhar com cada uma delas vai ser diferente. E eu acho que é aí que traz a maior insegurança para o profissional, né? Mas eu digo que assim, com o tempo, né, com você se desenvolvendo, com você procurando atualização, você vai conseguir e não vai mais ter inseguranças. O que também vai te ajudar muito é a compreensão da legislação trabalhista. A gente sabe que é difícil, né? A legislação vive mudando, tem muitas coisas que ela não traz de uma forma prática. É dessa forma que tem que fazer ou é dessa. Às vezes fica muito subentendido, né? E a gente sabe que aí, né, nos tribunais a gente tem diversas ações que cada uma é decidida de uma forma. O desenvolvimento de habilidades interpessoais, já trouxe bastante aqui durante o workshop, né? Acho que é uma das habilidades mais necessárias dentro do RH, que é para a gente conseguir ter uma boa comunicação, conseguir aí transitar entre as áreas, né? Mas a gente também sabe que no início, muitas vezes, a gente acaba não tendo uma habilidade tão grande, né? Muitas vezes o profissional que está iniciando acaba criando um ego muito grande também. Estou trabalhando no RH, né? Eu quem sei agora é o que está acontecendo. E não, acho que uma das principais coisas que nós, como profissionais de RH, precisamos ter é a humildade. A humildade para perguntar como fazer, humildade para conseguir ouvir as outras pessoas mais experientes e até mesmo o colaborador, que nem trabalha no RH. Porque muitas vezes ele já tem um histórico, já tem uma história lá dentro, ele já sabe como algumas coisas acontecem. E a gente precisa ouvir, porque no momento que a gente ouve, a gente aprende. A gente pode até decidir fazer de uma forma diferente, mas a gente já vai sabendo o que essa forma diferente vai implicar para eles. Gestão do tempo e priorização, né? Muitas vezes a gente acaba não sabendo o que é prioridade dentro da RH,
porque acaba surgindo muitas demandas, atende esse funcionário, atende aquele gestor, faz isso, faz aquilo, e aí a gente não sabe o que vem primeiro e o que vem depois, né? Então isso é muito importante que tenha aí uma matriz de importância e urgência, que faça na sua agenda mesmo, que converse com o seu gestor para conseguir elencar o que é prioridade e o que não é. E uma coisa que ajuda muito e que muitas vezes quem está iniciando acaba, aí eu vou me contradizer, mas vou dizer o seguinte, acaba fazendo do jeito que sempre foi feito, porque sempre foi assim, né, gente? E acaba não olhando para outras ferramentas de RH. Então, hoje, assim, conhecer ferramentas e sistemas de RH facilita muito a vida do profissional de RH. Então, tanto para a parte de organização, de priorização, de conseguir entender ali quais são as atividades, né, mais importantes, tudo isso auxilia muito e otimiza tempo. Às vezes a gente acaba perdendo muito tempo com atividades operacionais que poderiam ser automatizadas. E a gente poderia estar olhando para essa atividade, mas com um olhar analítico. Então, isso é uma coisa que nós, como profissionais, precisamos cada vez mais aprimorar a nossa visão analítica e olhar para as novas ferramentas, os novos sistemas de RH. E aqui, né, quais são os perfis de carreira aí dentro da área de RH? Eu acho que aí é que traz muita insegurança também para alguns profissionais, né? Mas eu faço um pouquinho de tudo, eu não sou especialista em uma área, eu nunca vou me desenvolver, eu nunca vou ter uma promoção dentro dessa empresa. E eu digo que vocês estão enganados, gente. Por quê? Hoje a gente tem duas vertentes na área de RH, que é um perfil generalista, né, que tem um conhecimento amplo dos subsistemas de RH. Quando eu digo amplo, é de conhecer um pouquinho mesmo de cada sistema, de conseguir atuar em todos eles. E aí um nível também especialista, né, que ele vai ter uma atuação específica, ele vai ter um conhecimento específico sobre determinadas atividades, né, sobre determinado subsistema. O que está certo e o que está errado, Carol? Gente, não tem certo e errado, tem o que você se identifica mais. Tanto na carreira generalista, tanto na carreira especialista, nós temos muitas oportunidades. Tem diversas empresas hoje que acabam optando em ter perfis mais generalistas, para não ter vários especialistas dentro da área. Mas isso vai de empresa para empresa, vai de profissional para profissional. Hoje o que eu vejo assim de especialistas no mercado são muito fortes na parte de recrutamento e seleção, remuneração e benefícios e consultor interno de RH. Eu vejo que hoje esses são assim as carreiras mais especialistas, né? Mas ainda é muito forte o profissional generalista. E não tem nada de errado, tá bom, gente? E aí, Carol? Tanto dentro da carreira generalista, tanto dentro da carreira especialista. Como que eu cresço dentro da carreira de RH, né? O que eu preciso fazer? Como que eu posso me desenvolver? O que eu faço para eu realmente ter uma promoção dentro da área, né? Ou me sentir mais seguro mesmo no que eu tô fazendo? E eu sempre digo a mesma coisa, né? Em primeiro lugar, a gente precisa querer mudar, a gente precisa querer fazer diferente. Então, é buscando uma formação, é participando de grupos de estudo, é fazendo uma mentoria individual ou em grupo, de algum tema aí que tu quer saber um pouquinho mais, que tu quer se desenvolver. Networking, é muito primordial fazer networking. Muitas vezes a gente acaba se privando e não querendo compartilhar algumas dores que a gente tem dentro da área. E isso é muito errado. Hoje o poder do networking é essencial para nós como profissionais de RH. Cursos, né? Existem muitos cursos livres de qualificação aí que são ótimos, que muitas vezes ajudam mais do que até uma formação, né? Aí de uma graduação ou pós-graduação. E o desenvolvimento contínuo, né, gente? É vendo vídeo, é estudando artigo, é fazendo leitura de livros, é acompanhando aí no Instagram as dicas, né, os conteúdos. Então eu vejo que hoje o principal motivo, assim, né, de profissionais de RH estarem estagnados na carreira é porque eles não têm um desenvolvimento contínuo. Eles foram até um momento da sua trajetória e aí eles pararam ali. Eles não quiseram mais se atualizar, eles não buscaram mais novas formas de fazer as coisas. Acho que o que mais a gente percebe quando está entrando dentro de uma empresa é o famoso modo Gabriela, né? Sempre foi assim. Ok, sempre foi assim.
Mas será que a gente não pode fazer diferente agora? Né? Poxa, eu tô chegando agora, né? Tô aí atualizado no mercado. Será que a gente não pode mudar esse processo? Será que a gente não consegue fazer ele de uma forma diferente que também traga resultado? E talvez até te dê mais tempo para pensar em outras demandas? Então, tudo isso é papel do RH, né, que está aí iniciando ou que já está dentro da empresa, de fomentar, de trazer essa atualização, de também compartilhar aí, né, conhecimento com os outros colegas. E aí eu quero saber de vocês que estão aqui me assistindo, dessas opções aqui, né, dessas dicas de crescimento dentro da carreira, quais delas vocês mais têm dificuldade? Ou qual delas você gostaria muito de aperfeiçoar? Deixa aqui nos comentários que logo eu vou estar respondendo aqui vocês também. Mas e aí, Carol? Como começar na área? Como de fato eu consigo começar a me desenvolver na área de RH? É só fazendo a formação, me candidatando para uma vaga e é isso? Então, gente, eu separei aqui algumas dicas muito práticas para a gente construir a tua carreira dentro do RH. Então, eu quero aqui deixar para vocês aberto, né? E aí eu desafio vocês também para vocês montarem esse desafio que eu coloquei aqui para vocês responderem e vocês me enviarem. A gente tem o nosso grupo VIP no WhatsApp, né? De quem está assistindo aqui o workshop. E eu quero ver se vocês realmente assistiram até o final aqui o nosso workshop, se fez sentido para vocês. E eu quero ver o que vocês querem se desenvolver dentro da área de RH. Então vamos lá, né? Para a gente começar um plano de desenvolvimento individual, né, um PDI, é muito importante que, em primeiro lugar, a gente saiba qual que é o meu objetivo, né? O que eu quero dentro da área de RH? Eu quero iniciar de uma forma generalista, eu já estou atuando, eu não estou atuando, mas eu quero migrar para essa área. Qual é o meu objetivo? Então, primeiro foco é esse, né? O que eu quero. Depois disso, bom, em quanto tempo eu quero conseguir alcançar esse meu objetivo? É em um mês? É em 3 meses? Em 1 ano, 2 anos? Qual é o tempo que eu tenho para eu me desenvolver e realmente conseguir conquistar aí o meu objetivo? Ok, a gente sabe o que a gente quer se desenvolver, em quanto tempo, mas o que eu preciso para conseguir chegar nesse objetivo? Eu quero iniciar na área de RH, eu quero iniciar em torno de 3 meses. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar cursos rápidos, por quê? Porque vai ser mais rápido eu conseguir ter aí uma base teórica boa, eu vou começar a participar de grupos de networking, eu vou me conectar com profissionais de RH lá no meu LinkedIn e as vagas que eu ver aí no LinkedIn de auxiliar de RH eu vou começar a me candidatar. Ok, então a gente já sabe que para eu começar na área de RH eu tenho que já começar a ter algum conhecimento prévio. Então já vou começar a me movimentar para buscar isso. O que eu vou fazer para chegar nesse objetivo? É realmente em busca, né, de oportunidade, por meio de networking. Você vai começar a captar, né, vamos dizer, essas vagas, esses leads aí para vocês. Então, tenha isso bem claro, né? Eu quero chegar, quero estar na área em tanto tempo e eu preciso fazer isso, isso, isso. Então, é muito importante que vocês consigam visualizar. E aí, eu, como dica, né, conselho, digo para vocês digitarem, né, escreverem, para vocês realmente terem esse objetivo bem traçado, né, e bem consciente para vocês. E aí também, né, outra dica, sejam muito realistas, né? Eu estou trabalhando e eu quero começar no RH em 1 semana. Não vou negar que é quase impossível, né, gente? Vocês precisam aí ter um conhecimento prévio, vocês precisam traçar aí as suas metas, né, e conseguir começar devagarinho para alcançar o objetivo, né? Não tem como ser do dia para a noite também para você conseguir alcançar. Aqui eu trouxe um exemplo prático, né? Se eu quero me desenvolver aí com técnicas avançadas de entrevista de seleção, né? Que é o meu nível atual hoje de entrevista, um nível já intermediário, mas eu quero aí virar um especialista, né, na parte de recrutamento e seleção. Então, eu tenho um prazo de 3 meses para alcançar esse objetivo. Ok, o que eu vou fazer nesses 3 meses? Eu vou buscar cursos específicos, eu vou fazer uma mentoria com uma especialista na área e eu vou começar, então, a movimentar aí a minha carreira para eu me tornar uma especialista. Ou não,
Ai, Carol, eu vejo que aí esse papel de People Analytics vem muito forte dentro da área de RH. Eu vejo que não tem muitos profissionais no mercado. Eu acho que é uma área bacana, que tem uma boa remuneração. Mas assim, meu conhecimento é bem básico ainda dentro dessa área. E eu quero ter pelo menos um nível intermediário. Ok, e eu quero ter isso em 6 meses. Então, eu vou começar também aí a buscar muito conhecimento, a ver quem são os especialistas dessas áreas aí em rede social, né, no LinkedIn, para eu começar a entender mais sobre isso e buscar aí uma oportunidade que faça sentido para mim. Eu me comunico razoavelmente bem, Carol, porém eu vejo que às vezes eu ainda poderia ser mais assertiva, às vezes eu preciso ficar ainda retornando alguma comunicação aí que o pessoal não entendeu lá no grupo de recados. Então eu quero desenvolver ainda mais. Ok, tenho 4 meses para fazer isso. Mesma coisa. E aí eu sugiro, que é uma coisa muito bacana na parte de comunicação, que é começar nas reuniões internas do setor. E hoje eu quero apresentar tal tema e quero que vocês me deem um feedback, se vocês entenderam de como foi minha comunicação. Eu quero, Carol, também me desenvolver em gestão de projetos de RH. Aqui eu sou suspeita porque eu gosto bastante, gente. Eu acho fantástico assim, essa parte de estruturar um RH do zero. Já passei por 2 empresas que eu passei por esse processo, e é um processo muito bacana mesmo. Só que eu tenho conhecimento básico. E para eu conseguir começar a participar de projetos, eu preciso ter pelo menos um nível intermediário. Comece pelo simples. Comece fazendo, eu vou só mudar uma questão aqui do ponto. Cria um projeto. Coloca lá o que tu vai precisar para mudar, quem são as pessoas envolvidas, qual é o teu objetivo, teu cronograma. Começa a estruturar as coisas simples. Passa para o teu gestor para ele avaliar. Começa realmente a formalizar mais os seus projetos. Então aí você já vai começar a ter uma prática melhor para ir para projetos maiores dentro da área de RH. E agora eu quero ouvir de vocês, quero que vocês deixem aqui se fez sentido para vocês essa forma de estruturar o PDI, se realmente é como vocês estavam imaginando, se eu consegui já trazer mais transparência para vocês nessa parte. Deixem aqui o que vocês estão sentindo aí ao me ouvir. E aí eu deixo como desafio, né? E eu quero ver vocês me retornando lá no grupo ou individual. Qual que foi o seu PDI e se você conseguiu estruturar ele? Então eu quero que você me diga se realmente fez sentido aqui a parte prática do nosso workshop, se você conseguiu desenvolver, se você já chegou a ler também o nosso e-book, que eu quero poder te ajudar mais ainda. E dicas, né, gente? Muitas vezes, quando a gente entra na área de RH, a gente pensa que a gente precisa abraçar todo mundo, né? Que a gente precisa abraçar todas as demandas, todas as atividades. E é aí que a gente se engana. A gente precisa realmente fazer o que é da nossa área, o que é da nossa função, da nossa atividade. Porque senão a gente faz um monte de coisa e a gente não consegue fazer nada bem. Então a gente precisa ter esse cuidado, essa atenção para realmente fazer as coisas bem feitas. Afinal, tudo que a gente faz tem a ver com pessoas. E quando a gente trabalha com pessoas, a gente precisa pensar que a gente está aí não só na vida profissional delas, mas também na pessoal. Porque tu imagina tu calcular uma folha de pagamento toda errada ou tu demitir alguém injustamente. Você vai impactar não só dentro da empresa, mas vai impactar fora dela também. Então pense que sempre tem uma família por trás disso. E sempre lembrar que nós, como profissionais de RH, a gente precisa ser imparcial. Nós não podemos agir pela nossa emoção, a gente não pode agir beneficiando quem a gente já conhece ou por quem é nosso amigo ou família. A gente precisa entender que a gente precisa ser imparcial nas situações. É ouvir todos os lados e realmente agir de uma forma justa. E aí, nós estamos já terminando aqui o nosso workshop e eu quero ouvir de vocês, né, nessa minha pesquisa rápida, eu vou deixar o link aqui nos comentários, se realmente vocês gostaram, se foi útil para vocês, se eu consegui ajudar vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando, né, um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha vivência, da experiência que eu tenho nesses 7 anos.
E eu quero saber se hoje eu estou conseguindo te ajudar para você também se desenvolver e ter uma carreira aí de sucesso dentro da área de RH. Quero continuar conectada com vocês, então deixo aqui o meu Instagram, para quem ainda não me segue, comece a seguir no Instagram, o meu e-mail e aí o meu contato também de WhatsApp. Então pode ser nesse contato mesmo que vocês vão estar aí me enviando o desafio do plano de desenvolvimento individual de vocês, e eu vou estar aguardando vocês até a próxima oportunidade de a gente estar junto. Agradeço muito vocês que me acompanharam, muito obrigada e até a próxima!